Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o Arquibancada número 210, né? Muito obrigado por toda a adesão, participação, curtidas, inscrições. E hoje vamos falar desse pré-jogo de Guarani e CSA, jogo que acontece no Brinco na próximo domingo às 11 da manhã. Jogo super importante, a gente está lá para apoiar o Guarani em casa. É um jogo de fundamental importância do ponto de vista de escapar dessa zona de rebaixamento e mais os resultados têm sido favoráveis para o Guarani, né? Por enquanto a tabela nesse momento está nos ajudando e nós temos uma sequência de jogos aí bem importantes para o Guarani, né? Agora com o CSA, depois fora de casa, depois dentro de casa contra o Ituano. Então são jogos onde o Guarani vai ter que tentar aproveitar antes da retinha final do primeiro turno para tentar escapar dessa zona de rebaixamento. E eu insisto, é contra isso que nós estamos brigando, né? Eu quero, apesar da vitória, apesar de termos ficado contentes com a vitória contra o Novo Horizontino, nós não podemos tirar o pé do chão, né? Tem muita coisa para a gente falar do que rolou essa semana, mas por que não podemos tirar o pé do chão? Porque os números não mentem. Os números não mentem. O Guarani hoje, no Campeonato Brasileiro, em 12 jogos tem 12 pontos, 33% de aproveitamento, só 2 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, um saldo negativo de -5, fez 8 gols no campeonato. Então esse aproveitamento de 33,3, alguém pode falar assim, mas é um momento ruim do Guarani. Mas quando a gente olha a temporada, a gente vê que não foi menor que isso. Nós estamos já na temporada com 27 jogos, né? 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Nós estamos com mais ou menos agora, mais ou menos não, -9 saldo de gols, 24 gols pró. Então nós fizemos 24 gols em 27 jogos, um aproveitamento de 38%, 38,3%, né? Quando a gente fala assim, trocamos o técnico, o Chamusca chegou. Então aí tem um monte de gente falando assim, eu não queria o Chamusca, eu não gosto do Chamusca, Chamusca isso, Chamusca aquilo. Não é o estilo nem o técnico que eu gostaria para o Guarani. Não acho tampouco que o Chamusca é o tipo do cara que vai dar a virada e salvar o Guarani de uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. Falei até em umas rodadas que o Guarani, do jeito que vem jogando, é candidatíssimo a rebaixamento. Apesar de que reconhecer que tem outros times ruins também, mas o Guarani fez uma campanha horrorosa. E o Chamusca, em 4 jogos, ele teve os mesmos 4 pontos, ou seja, um aproveitamento de 33,3%. Uma vitória, um empate, 2 derrotas, saldo -3. Então o Guarani, muita gente fala assim, o Guarani está fazendo uma campanha irregular. Eu discordo. O Guarani faz uma campanha muito regular, uma regularidade horrorosa. Nós temos, em nenhum momento nós conseguimos um aproveitamento melhor do que esse aqui. O time do Guarani é um time que não agride ninguém. Mesmo no jogo contra o Novo Horizontino, é muito bom lembrar que quem tomava a iniciativa, as ações do jogo, eram do Novo Horizontino. O Guarani conseguiu marcar o gol com o Rodrigo Andrade, e isso mudou um pouco a história do jogo, principalmente quando fizemos o segundo gol no início do segundo tempo. Nós temos que ficar com muito pé no chão. Então o time do Guarani é um time mal montado, um elenco limitado, mal montado, sem peças de reposição, principalmente quando eu tenho que mudar para o segundo tempo, ou tentar mudar para mudar o jogo, né? E é um time que, esse time titular, não agride ninguém, faz muito poucos gols, certo? Bom, ainda na nossa conta, na nossa busca de fugir desse rebaixamento, nós precisamos fazer 33 pontos em 26 jogos. São 42% de aproveitamento. Esses 42% nós não fizemos na temporada. Nos 27 jogos que disputamos na temporada, até agora, nós não temos esse aproveitamento. Então nós precisamos ficar muito atentos, não perder isso de vista. É verdade, se ganharmos do CSA, a probabilidade é enorme de sairmos da zona do rebaixamento. Muito bom, momentaneamente, obviamente.
Isso torna o time bom? Não. Não. Se ganharmos. Não pense que amanhã vai ser mamão com açúcar, não. Nós vamos sofrer como a gente vem sofrendo, amanhã não, domingo, né? Como a gente vem sofrendo ao longo do campeonato. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. No último jogo ele fez o esquema de 3-5-2. Acho que um esquema mais cauteloso, mas mais do que cauteloso, é um esquema que protege a marcação nas laterais. Nós temos dois laterais, sejam eles quem for, que marcam muito mal, principalmente o Matheus Pereira pela esquerda. E jogando com três zagueiros fica menos pior. Apesar de que os nossos zagueiros ainda não fizeram uma grande partida. Tá certo? Então, o Castanho ainda está adquirindo ritmo. Então, se nós acertarmos uma boa partida da nossa zaga, eu manteria os três zagueiros agora sim. Nós não estamos na hora de mudar o esquema novamente e muito menos abrir mão dessa marcação extra. Eu não abriria mão. Não vou dizer que é o esquema meu preferido, nada disso, mas é um esquema onde pode nos dar uma segurança um pouco maior para não ter um desastre dentro de casa. Bom, essa semana aconteceu bastante coisa que eu acho que é relevante para o nosso comentário. Uma das principais coisas que aconteceram foi a reunião que o CD, Conselho Deliberativo, na figura do seu presidente Marcelo Dias, solicitou explicações para os gestores, para o presidente, de maneira especial para o presidente executivo, o Ricardo Moisés, e para o superintendente de futebol, Michel Alves, tá? Eu acho que isso pouco adianta, muito pouco adianta, mas fizeram a parte deles, fizeram a parte de nos representar na fiscalização desta gestão, né? Que, de novo, mais uma vez, quero reconhecer aqui que em algumas vezes, do ponto de vista administrativo, fez melhor do que algumas outras gestões, mas pagar conta, repito, não é mais nada do que a obrigação de qualquer instituição, incluindo o Guarani. Mas durante essa reunião, que eu não tive oportunidade de participar, mas que a gente teve informações sobre o que rolou, tem até alguma reportagem falando disso, eu salientaria alguns pontos. Então, houve lá o reconhecimento de que o rendimento é ridículo, ou ruim, e que nós não tivemos sucesso na montagem, na reposição das peças para esse ano. Mas vou afirmar o que foi dito, tá? Não concordo com isso. Mas disseram que esse elenco não seria, mesmo esse elenco não deveria estar na posição que está, que merecia uma colocação melhor, mas ainda que eles vão utilizar a janela de julho, a partir do dia 18 de julho, para reforçar a equipe. Foi comentado alguma coisa sobre um centroavante de estilo diferente e tudo mais. Eu acho que, não sei se esse é o maior problema do Guarani, não, mas é o ataque. Eu acho que o ataque nosso é inoperante / inofensivo, não tenho dúvida. E por último, foi comentado também que alguns times de Série A teriam interesse em alguns jogadores do Guarani. Quem? Não se sabe. Já estão ventilando que o Giovanni Augusto é um dos caras que estão sendo eventualmente assediados pelos times da Série A. Então, vou tecer os meus comentários. Primeiro, eu não acho que o Guarani não merece a posição que está. Acho que merece sim. O aproveitamento que a gente viu aqui, consistentemente ruim ao longo da temporada, é o lugar onde tinha que estar. Não, é que nós fizemos grandes partidas, como eu já ouvi de algumas babaquices aí, grandes partidas e não teve resultado. Eu não me lembro de nenhuma grande partida que o Guarani tenha feito. No Brasil, principalmente no Campeonato Brasileiro. Não me lembro. Não me lembro de nem um pedaço de tempo, talvez um meio tempo aqui, um meio tempo lá, que foi aceitável, mas bom, agressivo, que tenha chutado, dominado, não me lembro. Não me lembro. Todos os tempos até agora, são 24 tempos que eu assisti do Guarani, todos eles me preocuparam de alguma forma, uns mais, outros menos. Então, não vi nada. Então, eu acho que esse elenco merecia estar onde está. O elenco é fraco, é mal montado e, na minha opinião, as principais lacunas estão no ataque, porque somos inofensivos, e de maneira especial nas beiradas.
Eu não acho que nem Lucão nem Nicolas Careca tem performance sensacional, mas eu acho que se eu tiver bons atacantes de beirada, esses caras podem ser que a gente consiga dar um jeito com esses dois centroavantes. Mas os beiradas nossos são terríveis, terríveis. Ninguém está fazendo um bom campeonato. Iago e Ronald de piada. Bruno José muito mal. Maxwell, sem comentários. Então todas as opções, da base, não temos ninguém hoje. Alguns que tinham saíram e também não resolvi. Então nós estamos inoperante quando comparado, por exemplo, com alguns caras que a gente tinha o ano passado. Então, por exemplo, um Alanzinho, que não era grande coisa, mas entrava bem, né? O Bruno Sávio, que fez um bom campeonato. Então, definitivamente, nós estamos bem pior esse ano nessa posição, atacantes pela lateral, né? Essa é a minha opinião. Bom, por último, nós vamos estar, a partir do dia 18 de julho, mais ativo tentando reforços. Primeiro, segundo ele, nós temos condições financeiras para fazer isso. Primeira pergunta, por que não fizemos antes? Segundo, será que nós vamos ser atraentes para algum jogador que preste, preferir vir para o Guarani nas últimas posições do que ir para um time de Série A ou de Série B melhor colocado? É uma pergunta bem importante que eu faço. Eu acho fundamental isso. Acho pouco provável. Segundo, será que Giovanni Augusto tem interesse em ficar no Guarani, vendo a perspectiva que temos? Terceiro, se Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto saírem do Guarani, esse time que já é fraco e inoperante vai ficar pior ainda. Vocês acham que a gente consegue segurar esses dois caras? E se saírem, vocês acham que a gente consegue repor a altura de forma a ter um time mais competitivo? Portanto, com tudo isso que eu apresentei para vocês, hoje nós estamos muito mal. A perspectiva de 18 de julho é de a gente contratar algumas pessoas, mas temos a possibilidade de perder também. Quem vai contratar são os mesmos que contrataram até agora. Preocupação enorme. Então não dá para a gente pensar em nada mais do que fugir desse rebaixamento e sim ficarmos preocupados bastante. Vamos falar do jogo. Do jogo agora do CSA. É um time que dá para ganhar? É um time que dá. Jogando em casa, nós não temos outra, nós precisamos ganhar. Mas não vai ser nada fácil. E vamos dissecar um pouquinho. Nós temos alguns retornos. O Diogo Matheus retorna, está disponível para jogar na lateral direita e eu retornaria com ele. E o Júlio César também retorna, os dois de suspensão. Acho que o Júlio César não tem espaço para entrar, né? Deve ficar nervosinho lá no banco, né? Normalmente ele arranja encrenca quando fica no banco. Machucados, ainda nós temos Ronaldo Alves, portanto não vai jogar. E Nicolas Careca, que ainda não se reabilitou. Já tem o retorno do Leandro Vilela, que no último jogo até entrou contra o Novo Horizontino. Com isso, a minha sugestão de time, de escalação para amanhã, de novo, é a minha sugestão, não é a mais provável, né? Eu manteria os três defensores, os três zagueiros, né? E entraria com o seguinte time: Kozlinski, os três zagueiros, João Vitor, Castan e Derlan. Achei que o Hernando foi muito mal no último jogo. Aí se for Hernando, tudo bem, muda muito. Mas eu entraria o João Vitor, Castan e Derlan. O Castan na sobra, o João Vitor e o Derlan os dois nas laterais. Acho que o Derlan e o João Vitor são mais ágeis, um pouco mais rápidos do que quando está com o Hernando, por exemplo, né? Nas laterais, Diogo Matheus e Matheus Pereira. Meio de campo, Leandro Vilela, que é melhor que o Madison, não muito, mas é melhor que o Madison, né? Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto. Na frente, pouquíssimas opções, Lucão e Bruno José. Acho que o Bruno José vem fazendo um bom campeonato? De jeito nenhum. Não mostrou para que veio ainda. Espero que desabroche no domingo, mas essa é a minha escalação. Acho que na zaga ele deve ficar com três zagueiros, mas deve vir com o Hernando em vez do Derlan. De resto, acho que ele não tem muita opção para mudar. Talvez o Madison ao invés do Leandro, por aí. Mas o time não tem muito mais do que isso para armar, não. Pode vir com uma linha de 4 na defesa? Pode ser, não sei, né? Eu faria com três zagueiros. Nós vamos jogar contra o time do CSA, que também está lá embaixo,
que perdeu o técnico Moza, que já contratou o Alberto Valentim, que é um medalhão, mas eu não gosto muito dele como técnico, não me assusta em nada ser o Alberto Valentim, mas mostra a bala que o CSA tem, ainda trazendo o Alberto Valentim. Além disso, eles têm alguns retornos importantes, como por exemplo o Marcelo Carné, né, goleiro, que não vinha jogando, estava machucado, subiu com o Juventude, não sei se vocês se lembram, o Oswaldo, veterano Oswaldo lá no ataque, Lucão, zagueiro, e Diego Renan, lateral esquerdo. Esses 4 voltam para o time, né? Todos conhecidos da gente. Além disso, eles têm como destaques, vamos dizer assim, o Gabrielzinho, que é o meia, o 10zinho deles lá, que sempre foi bom jogador, inclusive, né? Começou no Flamengo e tudo mais, e o Sassá, que está lá, está no banco, não vem jogando, mas é um cara que a gente conhece. Então, é um time bobo? Não. É um time que vem para buscar ponto em Campinas? É o objetivo deles. Eles estão na frente do Guarani, portanto, se eles empatarem com o Guarani, eles mantêm o Guarani na zona de rebaixamento e mais mantém a distância que eles têm hoje, é pouca, mas mantém a distância para privilegiar os jogos deles em casa, né? Jogo difícil, vamos sofrer como é de costume, porque ninguém muda da água para o vinho. Espero efetivamente que a gente consiga uma vitória e a gente vai precisar daquele aproveitamento. Se a gente ganhar o jogo contra o CSA, a gente vai passar a precisar de 30 pontos em 25 jogos. Aí já começa a ficar um pouco mais no campo do possível escapar do rebaixamento. Mas, gente, tem muito campeonato ainda. As probabilidades e os riscos são muito maiores do que as certezas e as probabilidades positivas. Eu não estou querendo ser pessimista, eu estou tentando ser realista. Nós temos que administrar e minimizar os riscos no sistema que nós temos. Certo? Gente, vamos torcer, um grande abraço. E antes de terminar, nós vamos ter uma live amanhã com o pessoal do Eternamente Azulino, um canal no YouTube do CSA, que convidou a gente para participar, para resenhar sobre o jogo do Guarani. Quem tiver afim, sábado, às 9 da manhã, nós vamos estar conversando um pouquinho desse jogo Guarani e CSA, tá bom? Apareçam lá. Grande abraço para todo mundo. Até domingo pós-jogo. Até mais. Tchau, tchau.